o homem estava em Jerusalém. Nossa voz de Deus que nos indica. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos de pé para me dar no início ao trabalho do Senhor numa oração. Convido o jovem Wallace para estar fazendo esta oração em nome de Jesus. Nós o acompanhamos. Saudamos, irmão, com o Pai do Senhor Jesus. Por vossas cabeças nós oremos. Justo eterno Deus, Pai amado, Pai querido, estamos, Senhor, mais uma vez aqui, Senhor, em Tua presença. Ó Pai, fala conosco. Ó Deus amado, aqueles que estão, Senhor, através, Senhor, desses celulares, dessa live, Senhor. Ó Deus, vai falando com o Teu povo. Ó Deus, fala da forma como o Senhor quer falar. Usa cada um que passar por este microfone, que seja derramado bênçãos em Tuas mãos. E assim nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, coisa boa, né? Quero convidar você em casa, os que estão presentes aqui, para cantarmos o hino de número 310 da nossa arte cristã. Eu quero, através desta música, incentivar você a seguir avante, né? Independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Lembre-se dessa palavra: avante, você sempre deve ir. 310. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará, também real poder, que gozo lhe dará. Avante eu vou, para entrar no céu da divina unção. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao carro redentor, fiel aqui serei, ainda com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina unção. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu de divina unção. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com eles cearei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina unção. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Com glória.
Graças a Deus por isso, meus irmãos. Cada um de vocês cumpram à risca esta palavra cantada e sigam sempre avante. Nunca desistam, porque maior é aquele que nos fez a promessa, né? Eu tenho certeza que a promessa que Ele fez para a minha vida, para a tua vida, é uma promessa de paz. E o nosso Deus, Ele é um Deus de palavra. Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Bom, por isso, eu quero convidar você para cantar mais um hino de autoria, desta vez do pastor Paulo Leibas Macalão, o hino de número 377, As Promessas que Não Falham. Olha que coisa boa, né? Promessas que não falham. Nós vamos cantar, você em casa canta conosco e recebe de Deus aí essa palavra através deste hino. De Deus as santas promessas hoje se cumprirão, desde que a Deus sempre peças, crendo de coração. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Contando Abraão as estrelas na vastidão dos céus, vendo as brilhantes tão belas, creu ainda mais em Deus. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Se tens em ti amargura, firma-te-se em Deus. Breve a noite escura há de findar os seus. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Se tens em ti amargura, firma-te-se em Deus. Breve a noite escura há de findar os seus. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Se fores tu perseguido, só Deus te livrará. O Filho de Deus ungido por ti combaterá. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Se os teus se tornam inimigos, querem te abandonar, Cristo melhor dos amigos quer ao teu lado estar. Terra e céus ardendo, os montes
Deus sempre as vai cumprir. Oh glória! Que coisa boa, né? Coisa boa é nós confiarmos e acreditarmos nas promessas de Deus. Eu sou fruto das promessas de Deus, as promessas que não falham, né? Promessas que não falham. Então, você que está em casa acompanhando a nós, né? Não esqueça, nosso Deus é o Deus de palavra, né? Já dizia o profeta Jeremias, ele falou com Jeremias e disse: que vês, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor lhe disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, descanse em Deus na noite deste dia e acredite nas promessas que não falham. No tempo de Deus, né? Eu dizia isso essa semana. No tempo de Deus, as promessas dele acontecem. Como eu disse a princípio, eu sou fruto das promessas de Deus, das promessas que não falham. Nós vamos ouvir o jovem Wallace. Ele vai estar louvando a Jesus e a igreja permanece com o pensamento sintonizado nos céus, e certamente o nosso Deus está conosco aqui. Eu quero estar com Cristo onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me A vida de Cristo muito em breve será, que está preparado, pronto para voar, corpo glorificado, livre de pecar, e ao sol de trombeta com Jesus vou encontrar no coral de anjos, e ele louvar a melodia mais linda que nunca soube cantar, encontrado de glória aos anjos ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Haverá o julgamento e eu receberei a minha coroa das mãos do meu Rei, pra salar o banquete ele me levará, e ao Deus El Shaddai vai me apresentar
que nunca se ouviu cantar, e cantado de glória, hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Glória a Deus. Dores e sofrimento ali não tem, me levando ao lamento, tudo é paz com Deus, nas ruas de ouro eu irei andar, e no andar escondido vou me alimentar do moral de anjos, virei louvar a melodia mais linda que eu nunca soube cantar, e comprado de glória, hosanas ao Rei, celebrando a vitória, eu ali estarei. Deus abençoe. Glória a Deus. Olha, irmão, com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus porque estamos aqui na sua casa para estar lhe adorando e lhe exaltando na beleza da sua santidade. Creio que os irmãos que já nos acompanharam aí nas redes sociais já tenham visto a voz de Deus falar ao seu coração. Glória a Deus. Vamos também ouvir a jovem jornalista que se encontra aqui com a gente para estar louvando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No coral de anjo irei louvar a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar, e cobrado de glória. Salve, irmão, a paz do Senhor. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz.
gente. Glória a Deus. Ele não muda, ele permanece o mesmo, fiel. Glória a Deus. Diz: se até mesmo com ele você se diz infiel com ele, ele permanece fiel. Porque esse Deus, ele não muda, é a natureza dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vou deixar aqui um versículo para a nossa meditação, que se encontra em Mateus capítulo 14, e o versículo 22 ao 25, diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despediram a multidão, e despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E a chegada já tarde para a hora à parte, e estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Glória a Deus. Glória a Deus. Bastante esse versículo aqui, bastante conhecida da igreja do Senhor, onde a sua epígrafe diz assim: Jesus anda por cima das águas. Glória a Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus agora ele dispensa a multidão, e a ordem que ele dá para o discípulo é que, olha, vai na frente. Glória a Deus. A Bíblia diz que o discípulo ele obedece a voz do mestre, ele entra no barco, e agora eles estão indo na frente, no meio do mar. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que já era tarde, Jesus agora subiu ao monte para orar. Glória a Deus. Jesus também, ele teve essa necessidade, porque ele sabia que precisava falar com o Pai. Glória a Deus. Na minha, na sua vida também não é diferente. Você também precisa desse minutinho para falar com Jesus. Glória a Deus. Para dizer talvez o que você esteja sentindo. Glória a Deus. Porque quando você começa a contar a sua história para Ele, Ele está lá no céu, olhando para mim, olhando para você, dizendo: meu filho, minha filha, fique tranquilo, eu estou cuidando de tudo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que agora está o discípulo no meio do mar, e a Bíblia diz que agora que o vento era ao contrário. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes também na nossa vida é assim. Glória a Deus. Começa as coisas, está tudo errado. Glória a Deus. Na minha, na sua lógica, as coisas estão tudo errado. Glória a Deus. Mas para Jesus está dando tudo certo. Glória a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que agora aqueles discípulos estão no mar. Glória a Deus. E agora aquele vento forte, aquelas ondas. Glória a Deus, aleluia. Seguinte, os mesmos discípulos que estavam com Jesus da primeira vez, que quando eles entraram no barco, mas a confiança é que Jesus estava no barco. Glória a Deus, aleluia. E agora, Jesus não estava no barco. Glória a Deus, aleluia. E agora os discípulos começam a se apavorar. Mas a Bíblia diz que lá vem Jesus andando por cima das águas. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quando vem Jesus andando por cima das águas, o discípulo ele vê aquela cena. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que estava meio no barco ali, o tempo, e aqueles discípulos não conseguiam enxergar nada. Pelo fato de eles não enxergar nada, eles disseram: olha, é um fantasma. A gente disse: não, sou eu, Jesus. E a Bíblia diz que Pedro e Mestre, se é tu mesmo, deixa eu ir aí até tu. Glória a Deus.
glória a Deus, mesmo está conosco aqui também, o nosso irmão Dário, o mesmo também faz parte aqui da Almadal, da congregação de Ponto 1, ele vai estar aqui com sua oportunidade para fazer assim que o Espírito Santo tocar no seu coração. Jesus andando por cima do mar, tá na água, mas parece um asfalto dar. Não afunda, não balança, não tem medo, ele anda porque sabe andar. Discípulos atônicos sem nada entender, parece um fantasma, uma miragem deve ser. Fala da igreja palavra do Senhor. Eu vou deixar aqui Salmo 46 do 1, o 9 e o 10. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro e presente na angústia. E o 9, ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco e fortaleza, queima o galo. Ele vai cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima o galo no fogo. E o 10, aquietai e saber que eu sou Deus. Eu quero dizer aqui, né, se aquiete. Deus vai fazer o que, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer. Eu caminho esse caminho, sempre falei a minha canção, doce salvas te darei, sustentas minha dor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos também ouvir a nossa irmã Ana Luísa, da Pintura Ramazinho. Depois, a nossa irmã Ana Luísa vai vir também o nosso irmão Quadros, vai estar aqui louvando o nome de Jesus. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar.
nosso irmão Alex, satisfazer a oportunidade. Depois do nosso irmão Alex, nosso adjunto, presbítero Messias, vai vir aqui trazer a palavra em nome do Senhor. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Glória a Deus. Eu e você temos raiz, somos firmados na videira, na rocha que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Neste momento, você foi atingido, está sangrando, está doendo, e tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou matar essa sede, não posso te perder. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Sei o que ficou, eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos que eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não é pra cantar, não canta. Se não é pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. 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 E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar a casa. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta noite que você precisa respirar. Eu vou
feridas, não posso te perder. Eu recebi logo do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que consolar não é. Eu sei o seu valor, eu sei o que gritou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Quando que eu te levo pro acampamento, a guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de vocês. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. O exército precisa de você e eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, coisa boa, né? Respira, sempre adiante, né? Mesmo diante da maior dificuldade que você esteja enfrentando, não pare de respirar, né? Continua firme, porque o nosso Deus, Ele está vivo, Ele está contigo, Ele está conosco. Eu quero pedir a atenção de vocês para brevemente nos alongamentos, já são 21 horas e 10 minutos, nós estaremos daqui a pouquinho encerrando este culto, esta live, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dar a paz do Senhor para o meu irmão e amigo, evangelista Rogério Paulinho, que está nos acompanhando ali de Tocantins. Que Deus abençoe este servo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar com vocês, está escrito no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 24 por diante. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher grega se oferecia de nação e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Feche seus olhos comigo. Eterno Deus, bondoso Pai, nós agradecemos por este momento tão especial de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para mais uma vez adorar a Ti, Senhor, render graças a Ti e proclamar a Tua santa e poderosa palavra. Te peço a Tua bênção para os irmãos e irmãs que estão aqui, te peço a Tua bênção para os irmãos que estão em suas casas, em seus lares, nos acompanhando. Deus, revela para nós a Tua vontade e o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, que estão em casa nos acompanhando, eu quero chamar a sua atenção para, em nome de Jesus,
receber de Deus, né, uma palavra, e que eu acredito que você está precisando de ouvir esta palavra esta noite. O que devemos fazer quando estamos diante de um grande problema? Bom, quando eu digo grande problema, é aquele tipo de coisa que a gente não tem possibilidade de resolver, de solucionar. Porque quando é uma situação que a gente consegue dar jeito, ou consegue chamar alguém próximo a gente, que pode dar jeito, a gente nem se preocupa tanto, porque a gente imagina, se der errado aqui, mas eu vou chamar alguém, eu vou chamar fulano e tal, e ele vem para cá e vai me ajudar. Mas existem situações que se tornam um grande problema, que fica além da nossa limitação. Nós não temos, muitas vezes, possibilidade de dar jeito. E é aí que justamente nós precisamos tomar ou fazer algo, né? O que devemos fazer quando estamos diante de um grande problema? O que você deve fazer quando está diante de um grande problema? Bom, o texto diz que aquela mulher estava diante de um grande problema. E qual era o problema? O problema não era mais de ordem natural. Por quê? Se fosse de ordem natural, talvez, porque existem problemas de ordem natural que também ficam além da nossa capacidade. Mas aquela mulher estava enfrentando um problema de ordem espiritual. A filha dela estava endemoniada e ela não tinha como fazer. Quem sabe, né? Alguém se ofereceu para tentar ajudar de alguma forma, mas não conseguiu, porque era uma situação que mexia com o sobrenatural, era algo espiritual, e ela não conseguia solucionar. Mas o texto que Marcos diz, Mateus também, ele descreve essa história no capítulo 15, versículo 22, mas Mateus ele não detalhou essa passagem, ou uma parte importante do texto, que é justamente onde diz que ela ouviu falar, né? Ela ouviu falar de Jesus. Alguém certamente deve ter comunicado para aquela mulher que Jesus fazia algo especial. Que Jesus, quem sabe, né? Olha, Jesus, ele curou muitos enfermos. Olha, Jesus já expulsou demônios. Jesus já deu vista a cegos. Jesus já ressuscitou mortos. E aquela mulher ouviu falar a respeito de Jesus. Bom, o que devemos fazer quando estamos diante de um grande problema? Primeiro, procurar a melhor solução. Não é procurar uma solução, é procurar a melhor solução. E essa solução se chama Jesus de Nazaré. Você mesmo que está me escutando, que está me ouvindo neste momento e que está enfrentando um grande problema, eu te aconselho esta noite a procurar a melhor solução: Jesus de Nazaré. Oh glória! Tome a mesma iniciativa daquela mulher. Procure Jesus, porque Jesus é aquele que tem poder para dar jeito naquilo que não tem jeito. Ele é conhecido como aquele que faz o impossível acontecer. Segundo, insistir na busca, mesmo não tendo resposta imediata. Lembre-se dessa palavra. Quem sabe você já procurou Jesus, você já disse aí no seu coração: e no Messias eu já procurei Jesus, eu já fui a Ele, já pedi a Ele, e até agora nada aconteceu. Olha lá, segunda coisa que precisamos fazer quando estamos diante de um grande problema: insistir na busca, mesmo não tendo resposta imediata. O texto do Evangelho de Mateus diz que quando aquela mulher se aproximou de Jesus, ela se aproximou clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Que coisa, né? Jesus não lhe respondeu palavra. Dá a entender que Jesus não estava se importando com a situação
disse, né, os discípulos que estavam ali, mestre, despede, né? Ela vem aí gritando atrás de nós, né? Quem sabe a expressão dos discípulos tinha a intenção de ajudar a mulher. Ela estava escutando. Jesus novamente entra em ação e diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Dá a entender que Jesus estava dizendo: olha, eu não tenho compromisso com esta mulher. Dá a entender isso, mas não era isso, não era isso. Jesus estava querendo passar uma lição de persistência para aquela mulher e para mim, e para você, e para nós que estamos hoje vivendo um momento difícil nessa vida. Ó, escuta, insista na busca, mesmo não tendo resposta imediata. Quando Jesus disse aquelas palavras, a mulher, segundo o texto, ela se dobrou diante dele, adorando a ele e dizendo: Senhor, socorre-me. Era a voz de uma mãe aflita, era o clamor de uma mãe aflita que estava diante de Jesus, de joelhos, adorando a ele e pedindo socorro. Aleluia. Quem sabe a tua alma esta noite está gritando por socorro. Eu trago essa palavra da parte de Deus para o teu coração. Insista na busca, mesmo não tendo resposta imediata. Jesus pode não ter respondido imediatamente, mas isso não significa que ele não se importe. Ele se importa com você, e por ele se importar é que ele está falando com você aqui neste exato momento. Ele se importa com você. Terceira coisa que devemos fazer quando estamos diante de um grande problema: agir com determinação. Aleluia. Uma pessoa determinada é uma pessoa bem resolvida, é uma pessoa que tem firmeza, é uma pessoa que persiste para conseguir aquilo que deseja. A mulher disse: eu não vou sair dos pés deste homem, de perto deste homem, enquanto ele não me der uma solução. Aleluia. Seja uma pessoa determinada. O Espírito de Deus esta noite me impulsiona a te dizer que você seja uma pessoa determinada. Não desista enquanto você não alcançar o seu desejo. Aleluia. Ela persistiu na busca. Versículo 26 por diante, o texto diz: aleluia, ela adorou o Senhor, e o Senhor disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aleluia. A mulher disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aqui a gente vê três coisas importantes. Primeiro, ela agiu com determinação. Segundo, aleluia, ela agiu com humildade. Tem gente que quer alcançar a bênção de Deus, mas quer alcançar a bênção de Deus em cima de um pedestal, em um sapato alto. Lembra-te, as coisas de Deus só se conseguem com humildade. A Bíblia diz, a palavra de Deus: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele a seu tempo vos exaltará. Chegue diante de Jesus, se aproxime diante de Jesus, mas com o coração quebrantado, humilhada, sabendo que nada pode, que nada tem, mas que Ele tudo pode, tudo tem. Quer fazer algo especial em sua vida. Aleluia. Bendito seja Deus. Encerrando, aleluia, haja com fé. A mulher, ela resolveu, ela sentou no coração e disse: eu creio que esse homem chamado Jesus vai dar jeito neste grande problema. Oh, glória, aleluia. Ela agiu com fé. Eu estou aqui, Senhor, eu estou disposta a comer as migalhas que caem, mas mesmo as migalhas, através dela, a solução para a minha
ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo conforme o teu desejo. Oh, glória! Qual é o teu desejo esta noite? Qual é o grande problema que estás enfrentando? Ei, acredite que Deus tem poder para dar jeito e Ele quer fazer isso esta noite. Seja uma pessoa determinada, se aproxime diante do Senhor com humildade e tenha fé que Deus é poderoso para dar jeito nisso aí que você está atravessando. Que Deus te abençoe, que Deus continue te ajudando em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao nosso querido irmão e auxiliar Paulo Sérgio, que também serve a Deus como adjunto aqui na área 3, em Pontezinha, em Ponte dos Carvalhos. Agradecer a jovem, a Ana Luísa, não é isso? Ana Luísa, ao jovem Dário, ao jovem Luiz, que Deus continue abençoando em nome de Jesus, aos meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando aí em seus lares, a minha família, minha esposa Giovana, meus filhos que estão acompanhando, a nossa irmã Maria Bela, a nossa irmã Cláudia, né? E tantos outros irmãos, porque se a gente for citar nome, a gente não vai conseguir, mas que Deus abençoe a cada um de vocês que nos acompanharam. Nós queremos agradecer também ao nosso Deus, né? Ao nosso bom Deus por essa oportunidade, agradecer ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, José dos Santos Lucena, que Deus continue abençoando esse homem de Deus, agradecer ao nosso pastor e coordenador Isaac Trindade, que Deus continue abençoando este homem de Deus, ao nosso presbítero José Carlos, né, que é o vice-coordenador aqui da nossa área. Não podemos deixar de agradecer às superintendências, né? Superintendência do DG Adalp, na pessoa do nosso presbítero Kelvin Clay, que Deus continue te abençoando, meu amigo, em nome do Senhor Jesus. Agradecer a superintendência da Zuma Adalp, na pessoa do nosso pastor Josué Moraes, grande homem de Deus, grande amigo, que Deus continue te abençoando, meu pastor, e a todos que fazem as superintendências. Que Deus abençoe a todos os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. O auxiliar Sérgio vai estar fazendo a oração final, e se você crê, né, na oração da fé, Deus pode fazer algo especial aí, aonde você está, neste exato momento, para a glória do seu santo e excelso nome. Glória a Deus. Como irmãos de pé, você que está na sua casa, curva suas cabeças, muito está orando, encerrando, né? Mais uma live, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas estão orando. Justo soberano Deus, Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor me abençoou, Senhor, aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, na noite desse dia, Senhor. Queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, pela vida, Senhor, de cada seu irmão, Senhor, que se conectou, Senhor, conosco, Senhor, para ouvir, Senhor, a tua palavra, Senhor, ouvir, Senhor, o Senhor falar, Senhor, através, Senhor, de cada louvado, Senhor, aqui nessa noite, Senhor. Creio, Senhor, que o Senhor há de, Senhor, responder, Senhor, a oração, Senhor, dos teus filhos, Senhor, das tuas filhas, Senhor. Ah, Senhor, nós não podemos fazer nada, Senhor, mas o Senhor pode, Senhor. Ah, Senhor, o Senhor pode estar agindo, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Queremos te apresentar nesse momento, Senhor, cada liderança, Senhor, de Adalto, Senhor, de uma Adalto, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar dando graça, Senhor, dando força, Senhor, a teus filhos, Senhor. Te apresentamos também a nossa juventude, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar segurando, Senhor, em suas mãos, Senhor, dando mais força, Senhor, para suportar, Senhor, as investidas, Senhor, do inimigo, Senhor. Mas cremos, Senhor, que o Senhor já está, Senhor, segurando, Senhor, em suas mãos, Senhor. Também queremos te apresentar nesse momento, Senhor, nosso pastor, Senhor, Isaac Trindade, Senhor, toda essa sua família, Senhor. Também te apresentando, Senhor, presbítero, Senhor, Carlos, Senhor. Ah, Senhor, que o Senhor teu servo, Senhor, e toda essa sua família, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor, desde já, Senhor, te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai,
E a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para sempre.